É com muita alegria que nós saudamos a todos os amados ouvintes, irmãos e amigos com a paz do Senhor. Nós estamos estudando a lição de número 8 e esta é a nossa segunda parte, com o nosso tema, o início do governo humano. A lição vai tratar de diversos pontos e um dos pontos que nós vamos abordar nessa segunda parte é sobre o nosso terceiro tópico, o princípio do governo humano. É verdade, irmãos. Aqui nós temos uma nova civilização que está presente a recomeçar com Noé, não é verdade? Mas para que alcançasse plenamente os seus objetivos, era imperioso que ela se formasse sob o império das leis. Por esse motivo, Deus institui o governo humano. Então, irmãos, o governo humano é instituído por ordem de Deus. Desde o começo que Deus vem dando ordem. Deus deu ordem a Adão para ele não comer do fruto proibido. O homem fracassa, ele come daquilo que Deus proibiu. Veio o juízo, que foi maldições e morte, e assim vai acontecer até a última dispensação. Deus dando ordem, o homem fracassando e Deus trazendo juízo. Isso aconteceu posteriormente quando o homem peca. Deus ele sacrifica o animal em prol do homem, em prol do resgate da humanidade, e pede que o homem o obedeça, porque ele prometeu, o nosso Deus, resgatar o homem, conforme Gênesis 3:15, com a semente da mulher. Mais uma vez o homem fracassa. O homem, por exemplo, Caim mata Abel, depois Lameque e o seu mundo fica corrompido. Mais uma vez Deus traz o juízo, o dilúvio universal. E assim, irmãos, vai acontecendo. Deus dando ordem, o homem fracassando e Deus trazendo juízo. Então, com o dilúvio, com esse juízo, após o dilúvio, Deus trouxe um governo humano com Noé. Lhe trouxe leis e deu responsabilidade ao homem para que o homem povoasse a terra. Mais uma vez, os homens fracassam, desobedecem o Criador, constrói uma torre de Babel e Deus novamente traz o juízo, a confusão das línguas. Depois disso, desse juízo, Deus levanta um homem chamado Abraão, lhe faz uma promessa de uma terra. Novamente o povo fracassa, vão morar no Egito. Deus dá um novo juízo, que é a escravidão. Mais uma vez, Deus levanta um libertador chamado Moisés, tira o povo do Egito, dá a sua lei, mas o povo veio a fracassar novamente. O povo violaram a lei de Deus, rejeitaram as leis do Senhor. Novamente veio o juízo, a dispersão do povo na terra total. Agora, irmãos, nós estamos em pleno período da graça. E o povo novamente desobedece a Deus. Rejeitam a Cristo como seu Salvador. Rejeitam ter uma nova vida. Rejeitam andar em espírito. O povo de hoje continua fracassando, rejeitando a Cristo como seu Salvador. Novamente, o juízo de Deus virá e será a grande tribulação. Por fim, meus amados, Deus ainda trará um reino por intermédio do seu Filho Jesus. Mas, no final desse reino de 1000 anos, haverá uma prova final. Nessa prova final, Satanás será solto. Mais uma vez, o povo fracassa diante de Deus, porque eles aderem à rebelião de Satanás. E com isso, Deus traz o último juízo com a humanidade. Deus traz o juízo do grande trono branco. E assim encerra as dispensações. Deus traz as suas leis, irmãos, para que nós sejamos não somente cristãos, mas que sejamos cidadãos, pessoas que venham a povoar a terra e ser bons cidadãos diante da humanidade. Então nós vemos aqui Mateus 22, versículo 21, Jesus dizendo: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a Bíblia ensina que o cristão ele tem duas pátrias, a primeira a terrena e a segunda a celestial, confirmando Filipenses 3:20,
mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, duas pátrias, e como nós, cidadão da pátria terrena, temos também compromisso com ela, pois uma cidadania não anula a outra. Nós observamos que Paulo também, ele era cidadão de duas pátrias. Ele era cidadão do céu e, ao mesmo tempo, era cidadão romano. Nós podemos observar isso quando ele fala em Atos capítulo 22, versículos 25 a 28, que ele diz que é romano por nascimento. O apóstolo Paulo era cidadão romano, embora judeu e pertencente a uma raça subjugada por Roma. Contudo, tinha o título de romano de nascimento. Quando a Bíblia diz que toda alma esteja sujeito às potestades superiores, Romanos 13, versículo 1 ao 6, essas autoridades superiores, aqui nesse texto, são pessoas constituídas para administrar o Estado, para manter a ordem pública, para o bem-estar social e garantir o direito dos seus cidadãos. Por isso é que são chamadas ministros de Deus e que é nosso dever pagar impostos para a manutenção dessa estrutura. A expressão toda alma é o mesmo que todo homem. Potestade é o mesmo que autoridade. Então, a nossa submissão às autoridades é em virtude de essas serem constituídas por Deus para o bem-estar social, incluindo também os cristãos. Nós não devemos nos esquecer de que esta regra é para circunstâncias normais, porque, de alguma forma, se essas instituições vierem ferir a consciência cristã, não devemos atentar a elas, pois os direitos de César terminam quando os de Deus começam. Alguém pergunta, mas quando a legislação for incompatível com o cristianismo? Irmãos, a palavra de Deus está acima de qualquer lei humana. As leis que obrigam o cristão a renunciar à sua fé ou contrariar a sua fé cristã, não devemos obedecer. Essa foi a atitude dos apóstolos, tá certo? E dos cristãos dos primeiros séculos do nosso cristianismo. Na nossa primeira parte da nossa escola bíblica, quando nós falamos sobre a alma, né, verdade? Quando nós tratamos sobre o que é a alma, porque toda autoridade, toda alma esteja sujeita à autoridade, então nós explicamos o que é a alma. Agora vamos falar sobre o sangue. Por exemplo, Gênesis capítulo 9, versículo 4 diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui Deus dá ordem a Noé para ele não comer carne com sangue. Tem que comer a carne sem o sangue. Não é verdade? A nossa lição, ela vai tratar de uma nova dieta. Aqui diz, se antes do dilúvio todos dispunham de uma dieta vegetal rica e farta, agora teriam de complementá-la com nutrientes animais. Todavia deveria abster-se do sangue. Gênesis 9, verso 4. Semelhantemente, recomendações fariam os apóstolos em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 19 ao 20. Então, está proibido terminantemente que os cristãos venham comer sangue. Agora surge uma pergunta. Será se comer sangue é o mesmo que transfusão de sangue? Tem muitas pessoas que acham, não é verdade? Principalmente aquelas pessoas que nos acordam de manhã, eles querem ensinar que é a mesma coisa. Quando Deus proibiu Noé e toda a raça humana de comer o sangue, Deus estava proibindo exatamente o símbolo da vida, porque o sangue não pode ser tratado como comida. E a Bíblia, quando trata de não comer o sangue, trata de não comer o sangue dos animais. A Bíblia nunca vai fazer uma recomendação dessa a seres humanos, porque tanto é pecado comer a carne humana, canibalismo, como também comer o sangue. A Bíblia não fala em nada sobre transfusão de sangue, mas sabemos que a transfusão de sangue não tem nada a ver com comer sangue.
porque comer sangue é pela boca, entra no tubo digestivo. Isso é que não pode. A transfusão de sangue é um tipo de doação. Essa doação é feita pelas veias. Como assim as pessoas doam seus órgãos e nem por isso as pessoas que recebem os seus órgãos são chamados de canibalista. Então, irmãos, nós não podemos considerar isso como pecado. Quando a Bíblia fala de não comer sangue, ela está se referindo ao sangue dos animais. E Jesus nos ensina que nós devemos doar a nossa vida, que é o nosso sangue, em prol do nosso semelhante. Isso nós devemos fazer, porque nenhum preceito na Bíblia ele é contra a vida. E doar sangue é salvar a vida. Então a Bíblia não pode ser contra. Não fere nenhum princípio bíblico quando se doa sangue, porque doar sangue não é o mesmo que comer sangue. Agora observe a diferença, irmãos. Veja uma pessoa com fome, dá uma transfusão de sangue a ela para ver se mata a fome dela. É claro que não mata. Um médico nunca vai passar uma transfusão de sangue para alguém que está morrendo de fome. Isso é incabível. Mas sabe por quê? Porque o corpo não entende transfusão de sangue como um alimento. Então a transfusão de sangue na medicina só é dado em casos especiais, quando realmente há necessidade da sobrevivência, e assim salva aquela vida. Não tem nada a ver com o preceito bíblico de não comer sangue. Amém. A palavra sangue no Velho Testamento hebraico aparece 326 vezes. 17 vezes são aplicadas a proibição de comer carne com seu sangue. No Novo Testamento, ela ocorre 99 vezes. E no grego a palavra é aima. Mas muitas pessoas, irmãos, têm horror à transfusão de sangue. Infelizmente, como as testemunhas de Jeová, elas recusam salvar vidas carentes porque recusam a transfusão de sangues. Em outras palavras, são homicidas passivas porque elas ensinam uma coisa com um mosquito e deixa passar um camelo, como Jesus ensinou em Mateus 23 e 24. Nós não podemos proceder dessa maneira, porque são preceitos humanos. Devemos obedecer os preceitos bíblicos, devemos obedecer a Deus. Agora, vamos aqui. Onde é que está escrito que nós podemos deixar alguém morrer por falta de uma transfusão de sangue? Onde está escrito que a transfusão de sangue é pecado? Em nenhum lugar da Bíblia. Veja, irmãos, que Deus salva a vida e Deus não é contra a vida. Davi, ele, quando estava violando um dos preceitos de Moisés, quando comeu os pães da proposição, que eram exclusivamente para os sacerdotes, Êxodo 29, versos 32 e 33, quando ele fugia de Saul, 1 Samuel 21 e 6, Jesus, no entanto, disse que ele não pecou, porque estava em risco de vida. A vida de Davi estava em risco. Ele comeu aqueles pães, mas não era dele, era dos sacerdotes. Era proibido por lei Davi comer. E assim Davi não morreu. Por quê? Porque a vida de Davi corria risco de vida. Mateus capítulo 12, verso 3. É bom nós lembrarmos, irmãos, que ali era um preceito. E Davi comeu, violou aquele preceito para sobreviver. Agora imagine aí um caso de uma transfusão de sangue, que nem na Bíblia tem a condenação. Tem a condenação para quem come o sangue. Com respeito à transfusão de sangue, a Bíblia não condena, a Bíblia não proíbe. Então a Bíblia proíbe sacrificar crianças inocentes, essas crianças que não recebem sangue, por doação de sangue, que não salva vidas. Aí sim, nós não podemos obedecer cegamente a líderes que pensam desta maneira. Nós devemos obedecer à palavra de Deus, porque Deus é a vida. Quando os apóstolos
faz em Atos 15, 20 e 29, quando ele faz aquela abstenção, quando fala de nós não devemos comer o sangue, ali está se referindo ao sangue dos animais. Ali não se diz respeito ao sangue humano. Mais uma vez eu repito, a proibição está restrita ao sangue dos animais como alimento e não ao sangue humano como medicamento. O texto de Atos 15 nada diz sobre transfusão de sangue. Proibir a transfusão de sangue, irmãos, é uma espécie de crime. Esse crime parece que está escapando à justiça dos homens. Mas Deus, contudo, ele vai requerer do sangue destas vítimas. Sim, do sangue dessas vítimas. Segundo a Bíblia, isto é pecado. Se chama homicídio. E a palavra de Deus diz que os homicidas ficarão de fora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, Apocalipse 22 e 15. Qual é a origem da proibição da transfusão de sangue? Quem primeiro recusou a transfusão de sangue foram os alemães, que adotaram esta ideologia nazista da raça superior. Eles temiam receber sangue de uma raça inferior, mesmo quando eram abatidos e capturados pelos seus inimigos, ou se encontravam gravemente feridos, recusavam submeter a transfusão de sangue, com medo de receber sangue de negro ou de um judeu. Odiavam e desprezavam as outras raças. Encerramos esta aula, ficamos por aqui. Deus te abençoe. Amém.